Nesse post eu gostaria de conversar com você sobre outra área importante da vida que a gente precisa planejar na presença de Deus, ouvindo os planos de Deus. Nós já falamos que o primeiro de tudo é colocar o Senhor em primeiro lugar, nossa vida com Deus, depois o nosso crescimento pessoal. Uma terceira área é a nossa vida afetiva. Sabe, nós precisamos buscar e planejar a bênção de Deus sobre a nossa vida e crescer nos nossos relacionamentos afetivos. Deus nos criou como seres relacionais. Por isso, a área afetiva da nossa vida é muito importante. Essa área envolve os nossos amigos, pais, irmãos, filhos, esposo, esposa, namorados, noivo e a ânsia de buscar alguém com quem dividir a vida. Tudo isso é tremendamente importante na nossa vida. Foi por isso que Deus disse, não é? Olhando para a criação do homem, que não era bom que o homem estivesse só, que ele ia criar uma esposa para ele, que foi Eva. Agora, como é que a gente pode crescer ouvindo a voz de Deus e os planos de Deus na área dos nossos relacionamentos afetivos? É preciso primeiro colocar diante de Deus todos os nossos relacionamentos significativos e pedir que Deus nos mostre áreas em que eles precisam ser aprimorados e então colocar na nossa lista permanente de oração. Por exemplo, quem são as pessoas significativas para você? Então começa. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, quem são os amigos mais chegados? Não é? Se você tem um relacionamento afetivo com um namorado, namorada, esposa, esposa, filho, não sei. Ou se você está buscando alguém com quem repartir a vida, também vai entrar nessa lista. Mas não pode ser uma lista exclusiva, senão você vai ficar perdido, vai ficar tremendamente ansioso. Coloque todos os relacionamentos significativos na presença de Deus. Escreve o nome das pessoas, tá? E aí você começa a orar. Senhor, eu gostaria de melhorar o meu relacionamento dentro da nossa casa, gostaria de fazer. Ilumina a minha mente para que eu possa aprender como fazer isso. E aí você vai perceber que o Senhor vai começar a colocar estratégias. Olha, talvez fosse interessante, não é? Você separar um dia que seja o dia da sua família. Você tem uma vida tão atribulada, tão corrida, mas que dia você tem para conversar, para jogar tempo fora, para dar risada com a sua família? Então, se você é casado, quem sabe se você tem que dizer assim, sabe, está precisando ter um dia da semana para a gente namorar, para a gente sair junto, para a gente andar num parque, para bater papo. E aí começam a surgir essas estratégias que vêm do Senhor. Se você é casado, vai dizer, como é que a gente pode aprimorar nosso relacionamento sexual? Isso tudo faz parte desse projeto de Deus. E talvez o Senhor vai dizer assim para você, sabe, talvez você tenha que aprimorar algumas coisas que estão atrapalhando os seus relacionamentos afetivos. E aí Deus vai começar a mostrar alguns cursos que você tem que fazer, não é? Por exemplo, um curso muito interessante é o Conflitos da Vida, que a gente pode trabalhar coisas que estão na nossa alma e que às vezes atrapalham os nossos relacionamentos, ou Vida Vitoriosa, um retiro de vida vitoriosa, ou ainda um trabalho do Celebrando a Restauração, que tem a ver com essas coisas do coração e que afetam os nossos relacionamentos. Com relação a achar o parceiro certo, eu quero dizer o seguinte para você, ou a parceira certa, Deus tem capacidade de nos ajudar nisso. E aí a gente tem que estar aberto para ouvir a voz de Deus. Tem várias pessoas dizendo, olha, coloca lá o projeto de homem ou de mulher que você gostaria de encontrar, e você vai colocar diante do Senhor. Eu diria ao contrário, pede para Deus te mostrar quem é o tipo de pessoa com quem você deveria se relacionar e pede para Ele abrir os seus olhos para isso também. Com relação aos amigos, talvez você tenha que pensar assim, olha, eu tenho tantos amigos, mas não tenho amigos significativos. E a gente vive numa época em que isso acontece. A gente conhece muita gente, né?
mas na verdade não tem pessoas com quem a gente tem afinidades mais profundas. E aí talvez Deus tenha que dizer, quem são os seus amigos? Eu me lembro de uma vez que estava numa conferência e o palestrante disse, você tem amigos significativos? Aí todo mundo estava dizendo, ah, claro que tenho. Então lista 5 dos mais significativos que você tem. E olha, foi incrível, porque alguns listavam 1, 2, 3, poucos foram os que chegaram no quinto. E às vezes a gente precisa aprender a ter amizades significativas. E quando a gente coloca essas coisas na presença de Deus, não apenas estratégias vêm, mas Deus também vai trabalhando as feridas da nossa alma. Muitas vezes, os nossos relacionamentos significativos, que são tão importantes, eles geram feridas na nossa alma. E a nossa alma ferida não consegue mais se relacionar de modo significativo. E a gente precisa ser curado por Deus e tratado por Deus. O plano de Deus é um plano de paz, abundância, que tem um futuro e uma esperança. Por isso eles às vezes têm que passar por um tratamento de cura da nossa alma. No próximo post eu vou continuar falando sobre áreas significativas da vida que a gente tem que colocar diante do Senhor e planejar e crescer.